Você acompanha ao vivo no SBT News o segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia. Já teve bate-boca na sessão de hoje. Pazuello jogou a responsabilidade da crise de oxigênio no Amazonas no colo do governo daquele estado e da empresa fornecedora do produto. A gente vai ver um trechinho do que está rolando. Nessa comunicação oficial da Câmara dos Deputados, encaminhada pelo senhor, encaminhada pelo seu secretário executivo, Elcio Franco, que estará nessa CPI, diz aqui que quanto ao quesito 4, esse ministério soube que faltaria oxigênio na sede de saúde do estado do Amazonas. Esclareço que na noite de 7 de janeiro, esse ministério tomou ciência de problemas relacionados ao abastecimento de oxigênio na rede de saúde do Amazonas. Tratou-se de uma conversa informal entre o secretário de saúde do Amazonas e o ministro da Saúde. Eu já falei Isso é aqui... resposta oficial. Eu já avisei... Olha só, isso é o papel escrevendo. Agora eu estou falando pessoalmente aqui sobre esse assunto. O telefonema do secretário de saúde para mim, no dia 7, à noite, foi exclusivamente para apoio logístico de transporte de tubos de oxigênio que ia para o interior do Amazonas, saindo de Belém para Manaus. Mas aqui é um documento oficial de resposta à Câmara dos Deputados. Foi a primeira vez que nós tratamos de oxigênio. Não quer dizer aí que se havia... Não quer dizer que aí se havia a compreensão do colapso de oxigênio. Pois é, mas ontem aqui respondendo ao senador Renan, o senhor disse que não tinha tratado de oxigênio. Não, senhor, como não? Se eu chamei 2 transportes de oxigênio. Não concluí, presidente. O oxigênio foi transportado no dia 8, no dia 10. Tem 20 inscritos. Não, 20. Senador Fernando, calma. A gente está aqui para esclarecer as omissões do vosso governo. Para não haver dúvida. Para não haver dúvida. No dia 7 à noite... Eu imediatamente liguei para o MD. Não, só para lhe dizer que isso está contradizendo o que respondeu ontem ao senador Renan. Está com o documento eu volto a dizer para o senhor, isso é uma ação, não é a posição. Só para retomar a pergunta feita aqui ao senador Eduardo Braga, ainda sobre isso. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Pois não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião. Olha, o que mais tem pego na CPI são as contradições. É isso que tá pegando fogo aí todos os dias de depoimento. Ontem, o Eduardo Pazuello negou a interferência do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise sanitária. A reportagem é de Suane Guerreiro, a gente vai entender melhor esse assunto. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou à CPI acompanhado de assessores e do senador Flávio Bolsonaro. Antes de responder às perguntas dos parlamentares, ele destacou as ações da pasta no combate à pandemia e ressaltou que todas as decisões do ministério foram tomadas em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde. A União disponibiliza recursos para que estados e municípios executem as ações de saúde. Apesar de ter o direito de permanecer em silêncio, graças a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Pazuello respondeu aos senadores, muitas vezes de forma atravessada e com impaciência, e pediu perguntas elaboradas. Me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. A fala foi repreendida pelo presidente da comissão. Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. Pazuello disse que se encontrava pouco com o presidente e negou qualquer assessoramento paralelo a Jair Bolsonaro, mas confirmou reunião com profissionais de saúde de fora do governo, intermediada pelo empresário Carlos Wizard, citado por integrantes da CPI como um dos defensores do tratamento precoce. Nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde como interino em maio do ano passado. Foi efetivado em setembro e deixou a pasta em março deste ano, em meio às críticas sobre sua atuação na crise de Manaus. O colapso enfrentado pelo Amazonas levou à abertura de um inquérito no STF. O ex-ministro disse que não foi alertado sobre a crise e afirmou que o estoque de oxigênio em Manaus ficou negativo apenas durante 3 dias, o que provocou reação dos parlamentares.
pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. Foram mais de 7 horas de depoimento sobre o uso da hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica no tratamento da Covid. Pazuello alegou que partiram da pasta e não do presidente as recomendações sobre o uso do medicamento. Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Apesar da negativa, em outubro do ano passado, o presidente disse que pediu para Pazuello cancelar um contrato para a compra de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Neste vídeo, ao lado do presidente e enquanto se recuperava da Covid, Pazuello afirmou que seguia ordens. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Pazuello negou incompetência na gestão do Ministério da Saúde, conforme acusou o ex-secretário de Comunicação da presidência, Fábio Weingarten, e disse que o governo não demorou a fechar acordos para a compra de vacinas. O ex-ministro também disse que não ignorou uma carta da farmacêutica Pfizer, pedindo agilidade na definição da compra de imunizantes, contrariando o que foi dito pelo ex-presidente da farmacêutica na semana passada. Sobre as vacinas do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde, o ex-ministro confirmou negociação para a compra de apenas 10% das doses oferecidas, quando poderia ter optado por 50%. O depoimento de Pazuello dividiu opiniões de integrantes da CPI. Senadores da base governista afirmam que as respostas descartam qualquer possibilidade de omissões do ex-ministro. Já parlamentares de oposição alegam contradições no depoimento e uma tentativa de blindar as ações do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Eduardo Pazuello. A justificativa para o pedido são denúncias sobre a suposta contratação de empresas sem licitação para a reforma de galpões do Ministério da Saúde. Daí, relembrando que o depoimento de ontem foi suspenso depois que o ex-ministro Eduardo Pazuello passou mal. Porém, na saída, o general disse o contrário. Ele negou que tivesse passado por algum problema de saúde. Diferente do que disse o senador Otto Alencar, da Bahia. O parlamentar, membro da CPI, é também médico. Confirmou para a equipe de reportagem do SBT que Pazuello estava pálido, com queda de pressão e foi orientado a levantar as pernas para estimular a circulação. Essa situação aconteceu durante um intervalo da comissão. Como a gente já mostrou, Pazuello segue hoje sendo interrogado pelos senadores e já o depoimento que estava previsto para hoje, da secretária do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, ficou para terça-feira.